O tema da mensagem de hoje é prossiga sem olhar para trás. Êxodo 15, 23, assim. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doce. Sabe, irmãos, nessa caminhada de fé, nós descobrimos algumas verdades do Evangelho. Teve horas que, em algum momento da vida, você pensou em desistir? Sim, né? Todos nós temos alguns momentos que nós pensamos assim: poxa, acho que não é de Deus isso aqui. Eu acho que tem coisas que a gente não deveria prosseguir, porque já que não está dando certo, já que não está na expectativa que eu gostaria que tivesse, então talvez Deus não está nesse negócio, sabe? Talvez você, achando que não dava para continuar, quantas vezes eu, você, na nossa casa, na nossa família, achamos melhor paralisar uma obra que até então era o teu sonho, até então era o teu projeto. Talvez foram várias vezes que você possa ter chegado nessa conclusão. Eu não sei qual é a sua situação, qual era a sua situação, quando você aceitou Jesus. Mas de uma coisa eu tenho certeza, meu irmão. Você chegou até pensar, em alguns momentos, que Deus não estava olhando para você. Em alguns momentos você disse assim: por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Sendo que na história, segundo os teus olhos, você é a vítima. Na sua história, segundo os teus olhos, você é a pessoa que está sendo desonrada, ou talvez está sendo mal compreendido. Mas, quantas vezes nós pensamos: será que Deus esqueceu de mim? Eu estou falando para você, e toda palavra, quando ela sai do altar, ela não sai apenas para quem está ouvindo, e também para aquele que vos fala. Quantas vezes o meu ministério eu achei que Deus não estava olhando para mim, sabe? Talvez a situação que você vivia antes não era boa, mas agora eu quero te fazer uma pergunta: qual é o motivo que te faz desistir? Talvez você diga: pastor, graças a Deus eu estou numa fase que eu não estou querendo desistir de nada. Mas saiba que em algum momento da vida nós vamos passar por algumas tribulações, e as mesmas vai fazer com que você queira desistir ou achar que Deus não está no negócio, sabe? Então vamos olhar a palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler. Primeiro, o povo murmurou por falta de água. Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Preste atenção, amado. O povo saiu do Egito, né? Foi tirado do Egito com mão forte, através de Moisés. Um povo que estava sob servidão de Faraó e sob a liderança de Moisés. No meio do caminho começaram a celebrar o Senhor com cânticos, com celebrações que saíam do coração. Estavam alegres, porque 400 anos eles ficaram cativos no Egito. Após a morte de José, muitos povos judeus estavam morando no Egito, porque o Egito não era o Egito desse faraó que a Bíblia fala a respeito de Moisés, mas na época de José, o Egito foi uma terra muito abençoada. Porque Faraó era assim: todo aquele primogênito, filho homem que era primogênito do rei Faraó, quando o pai morria, o filho assumia. Então todos eram Faraó. Todos eles eram faraós. E o Faraó que cativou, que colocou cativo o povo no Egito, era o avô deste Faraó que foi criado com Moisés. Então preste atenção que este Faraó que foi criado, Ramsés, que foi criado junto com Moisés, o pai dele era Faraó. Mas quando José do Egito morre, era o bisavô dele que era o Faraó da época. Então, amado, esse tempo foram 400 anos. José havia morrido, sabe? O povo começou a se dobrar diante de outros deuses, começou a olhar algumas celebrações do Egito, e quando nós começamos a olhar para trás, a gente simplesmente para de andar e começamos a retroceder. Isso em todas as áreas. Eu sei que às vezes algumas coisas no mundo espiritual é difícil, às vezes a obra de Deus é difícil, às vezes na família é difícil, na empresa é difícil, mas olhar para trás não é o caminho. Desistir, entregar, retroceder não é o caminho.
Porque a tendência disso é fazer com que eu e você retroceda em todas as áreas. Porque um abismo chama outro abismo. Imagine vocês que, depois de 400 anos, Deus levanta um homem chamado Moisés, que era o libertador. E ele vai com mão forte e liberta o povo do Egito. O povo foi, para o deserto cantando. Muitos egípcios foram com eles, porque viram a ação de Deus, o mover de Deus. Mas, amado, no momento que eles estavam rumo a Canaã, no caminho, eles estavam com sede. E quando Moisés leva eles para tomar água numa cidade chamada Mara, e eles foram com muita sede, as águas eram amargas. Então, todo júbilo, todo cântico, toda alegria, toda celebração desapareceram da cena. E aí o que entra em cena? A murmuração. Eu quero te dizer que Deus sabia da alegria daquele povo, mas também sabia que muitos deles glorificariam mesmo em meio às águas amargas, e muitos deles também iriam murmurar. Sabe, amado, Deus não está esperando você fazer, eu fazer, para que Ele tenha certeza. Ele sabe aonde nós iremos falhar. Mas Ele também permite para que eu e você saiba aonde nós somos limitados e aonde nós devemos mudar. Primeiro, passando por Mara, foi inevitável a passagem do povo ali. Deus poderia poupá-lo deste caminho, mas era necessário passar por Mara. Sabe, os primeiros provaram as águas amargas, para que os demais puderam matar a sede. Talvez você está dizendo, por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que tinha que ser comigo? Porque você foi a pessoa escolhida para passar por essa amargura. Deus não está te castigando em hipótese alguma. Sabe, irmãos, é igual uma mulher que tem o seu primeiro filho e sonha com um filho, e de repente nasce uma criança especial. Muitas choram e diz: Deus, aonde foi que eu errei? Tantas poderiam ter um filho normal e eu tenho um filho com síndrome de Down, ou com problema seja lá qual for. Sabe, irmãos, especial não é a criança, especial é a mãe. Ela sim é uma pessoa especial que Deus escolheu, porque ela é capacitada a cuidar de uma criança como essa. Por que não é qualquer um? Às vezes nós achamos que tem coisas na nossa vida que são peso, que são fardo. Às vezes nós achamos que é um castigo. Às vezes nós achamos que estava tudo muito bem, mas de repente tudo começou, ser entoado a uma situação aonde eu me senti escravizado. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós vamos com muita sede a uma determinada situação, e Deus permite que em algum momento essa situação fique amarga, que o doce desanda, que a comida queima. Sabe para quê? Para saber que mesmo quando nós não temos aquilo que nos agrada, ou da forma que gostaríamos que fosse, mesmo assim iremos glorificar o nome do Senhor. Eles estavam glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor usou Moisés, abriu o mar vermelho, eliminou todo o Egito, colocou Faraó por terra, estava tudo muito lindo, estava tudo maravilhoso, até que o primeiro momento que eles tiveram sede, as águas estavam amargas. Existe alguma coisa, que temos sede, ou que temos urgência em nos saciar, mas na hora que achamos que é o momento certo, as águas estão amargas. Sabe, irmãos? Qual é a intenção de Deus com isso? O que Deus realmente queria com isso? Eles poderiam dizer: a prova que Deus dá é suportável, sim ou não? Nós não podemos avançar nada que não temos força para fazer. Você pode ter tido uma luta que seu irmão gêmeos não conseguiu abandoná-la, ele foi até o fim, mas não quer dizer que com você vai ser o mesmo. Mas nós somos gêmeos, na mesma barriga, mesmo pai, a mesma mãe, mas cada um tem uma estrutura. Aquilo que é aparência nem sempre mostra aquilo que você é por dentro. Às vezes por fora você parece um touro, mas por dentro você é sensível. Todos nós conhecemos os nossos limites. Deus não tem intenção nenhuma em te humilhar. Deus não tem intenção nenhuma em te abater. 1 Coríntios 10:3 diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o meio
de saída para que possais suportar. Toda tentação, amada, ela é limitada. Nós é que colocamos na tentação ou na luta uma força maior do que ela tem, ou um tamanho maior do que ele realmente é. Nós é que colocamos empecilho, dizemos, não vamos suportar, não vamos aguentar, não vai dar certo, isso não será possível. Isso é mentira do diabo, sabe? Deus está nos moldando, Ele está nessa jornada nos moldando, porque Ele quer te moldar para te levar rumo aos céus. Requer luta, requer habilidade, e Ele nunca disse que seria fácil. Preste atenção, Mateus 11:12 diz assim: e desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Olha o que Mateus diz, deixa isso no quadro. Desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado a... Que força é essa? É a força braçal? Não. É a força de vontade, a força de persistir, a força de continuar. Porque em algum momento da vida, o diabo vai pedir para você desistir. Em algum momento da vida, o diabo vai dizer assim, não, isso não é para mim, não é para você, é mentira do diabo. Os violentos o tomam de assalto. O que Mateus quer falar a respeito disso, amado? Aqueles que realmente são violentos, não violento no sentido de violência, mas eles sabem aonde eles querem chegar, aonde Deus os colocou. E talvez de maneira violenta, eles partem para a guerra e são vitoriosos. Deus provou o povo até entrar em Canaã. Muitos não entram pela dureza do coração, aonde começa a mexer com o oleiro. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala do oleiro que pega o barro, e a primeira coisa que ele faz é limpar esse barro. Toda limpeza exige um sacrifício daquele que faz. Mas se eu sou o barro e Deus é o oleiro, o momento que Ele estiver me amassando e tentando me moldar e limpando, vai haver alguns momentos de resistência. Mas Ele não pode formar do barro um pote ou um vaso onde tem imperfeições. Porque se você olhar um vaso de barro e você gira ele em toda a sua estrutura, se você vê uma pedrinha, você vai dizer, olha, aqui tem uma pedrinha. Você vai entender que aquilo é uma imperfeição. É engraçado que nós sempre vamos enxergar as imperfeições, mas nunca vamos querer enxergar aquilo que é perfeito. Parece que o imperfeito se torna maior do que o perfeito. Você tem um pano negro, preto, e tem uma pintinha branca muito pequena. De longe você consegue ver. Você esquece todo o preto que está e vê aquele pontinho. Nós somos assim. E é por isso que o Senhor, a Bíblia diz que Ele não será envergonhado. Deus, Ele vai pegar eu e você como barro e vai moldar ao ponto de você ficar na condição e na estatura de varão perfeito. Eu quero te dizer que talvez alguns de nós tem mais impureza do que outros. Mas seu barro é tão bom quanto para ficar no molde do coração de Deus. Sabe, amado? Se Deus quer moer-nos em sua vontade, nós iremos passar por Mara assim. O nome Mara ficou porque as águas eram amargas. Amém? Mara vem de amargura. Quantas amarguras você passou e possivelmente nós iremos passar até o dia que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Mas de uma coisa tenha certeza, Ele te ama acima de todas as coisas. E Ele te trouxe com um braço forte. Ele usou pessoas para te direcionar até aqui. E quando você se decepcionar com pessoas, não culpe a Deus, não culpe a pessoa, culpe a sua imperfeição. Porque se nós estamos passando por algum momento de amargura, é porque a nossa imperfeição bateu de frente com aquilo que está à nossa volta. Amém? Você olhou tantos vasos, de repente você pegou um que tinha lá uma pedrinha. É engraçado, você fala assim, olha, eu quero 9, eu ia levar 10, mas esse aqui está com uma pequena rachadura. Está com uma pequena imperfeição, ele já está pronto, não tem como. Deus não quer que naquele dia, quando você for escolhido
para entrar e ouvir da voz do Senhor, dizendo: entrai para o gozo do teu Deus, tenha nenhuma imperfeição. É por isso que as águas de Mara faz parte da nossa vida. Quantos não passaram por Mara? José do Egito, amado, foi alguém que passou por amargura. Deus havia prometido grandes coisas para ele, ele tinha sonhos. E sonhos maravilhosos. Imagina que ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi abandonado. Ele foi morar na casa de um homem, que a mulher deste homem, que era o seu patrão, sabe, começou a seduzi-lo. Ele foi parar no cárcere. E mesmo assim, ele passou por toda a amargura. Mas ele sabia: Deus tem uma obra na minha vida. Em algum momento esta obra vai concluir. José era menino, mas ele se tornou abaixo do faraó, o grande rei do Egito. Porque o governador, fora da presença do rei, quem mandava era ele. Sabe, irmãos, eu não sei aonde Deus quer te colocar, mas eu sei que há lugares muito elevados. Outra pessoa que sofreu amargura demais foi João, o apóstolo João. Foi o último apóstolo a morrer, morreu bem velhinho. Eles não conseguiam matá-lo. Então mandou esse mesmo João para uma ilha chamada Pátimos, que era a ilha da serpente. Porque sabia que ele era velho, em algum momento ele não ia ter muito cuidado e alguma serpente iria matá-lo. Mas essa amargura se tornou na revelação. Revelação quer dizer Apocalipse. O Senhor mandou para lá para que ele tivesse a visão dos céus, para poder escrever o livro de Apocalipse. Você não está entendendo talvez algumas coisas que lhe acontecem hoje, mas o Senhor te revela nesta noite: grandes coisas estão por vir. Amém? Estevão foi um jovem que foi apedrejado vivo em praça pública. E a roupa dele foi colocada aos pés de um homem chamado Saulo, que lá na frente se tornou o apóstolo Paulo. Talvez você fale: meu Deus, eu não quero morrer como um mártir. Mas Estevão, o único homem vivo, enquanto o apedrejavam, ele não sentia nada, mas ele olhou para o alto e viu Jesus assentado no trono. A visão de ter Jesus, de ver Jesus, superava qualquer dor, superava qualquer situação. Eu quero te dizer, irmão, Deus não tem prazer nenhum que você sofra, que você se entristeça, mas tudo isso faz parte do processo. Talvez nós ficaríamos preocupados se quem estivesse nos moldando fosse o mundo. Quem está nos moldando é o Senhor. Amém? Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto 2. Atitudes diante de Mara: não murmurar. E o povo murmurou. O povo murmurou, amado, contra Moisés. Moisés era o profeta de Deus, e o povo não estava apenas murmurando a respeito de Moisés, mas também estava murmurando de Deus. Porque quando você se levanta a murmurar alguém que é líder sobre a sua vida, alguém que é autoridade sobre a tua vida, você não está apenas se levantando contra aquela pessoa, e sim contra quem levantou aquela pessoa. Porque quando eu estou murmurando a respeito do Jaísio, e ele é meu líder, eu estou dizendo: Deus, o Senhor não sabia de nada quando colocou esse homem para me liderar. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Eu estou me levantando contra o Jaísio ou contra o próprio Deus? A Bíblia diz, amado, que Miriam, irmã de Moisés, foi Miriam que descobriu, sabe, quando Moisés foi lançado nas águas, né, que o rei na época estava mandando matar todas as crianças, porque havia um libertador, e aí Moisés foi uma dessas pessoas. Miriam foi a irmã mais velha, sabe, que foi lá e fez toda aquela trama usada por Deus. Ela viu quando o irmão dela foi chegando sobre um cesto de vime, ungido com betume, e quando chegou até a rainha, e ela então pega aquela criança, se apaixona por aquela criança, e manda alguém buscar uma ama de leite. Ama de leite era uma mulher, e as egípcias eram mestres para isso. Elas eram mulheres que amamentavam até as outras crianças de outras raças. E quem que estava ali na hora? Miriam, e Miriam sabia que aquele bebê era o irmão dela. E ela então, amado, fez toda a história que você conhece, sabe, através dela, ela chamou a sua própria mãe, a mãe amamenta o seu próprio filho. Imagina a amargura que uma mãe teve em saber que ela tinha que colocar o seu filho, que ela tanto amava, dentro de um cesto, e soltar dentro de um rio.
com medo que os guardas o matassem. Qual foi a amargura desta mãe? Qual foi a tristeza? Mas ela confiava no Senhor a tal ponto que ela faz isso. E aí então, amado, Miriam, aquela que ajudou a libertar Moisés, lá na frente, ela se levanta contra o próprio irmão, e pelo fato dela se levantar contra o irmão, ela ficou leprosa. Moisés intercede por ela, mas o Senhor diz assim, para que ela aprenda, ela vai ficar leprosa por 7 dias. E sabe qual era o resultado da lepra na época? A pessoa tinha que ficar afastado de todos, ir para uma caverna onde só tinha leprosos. Imagine que quando você está angustiado, quando você entrou nas águas de Mara, a tendência é a gente ficar uma semana mal. Uma semana você não consegue dormir direito, você não consegue comer direito, por quê? Porque aquele pensamento, aquela situação, aquela dor, fica te apurrinhando. E o Senhor diz, tudo isso é para que você cresça e saiba que eu estou no controle. Em vez de murmurar, amado, ore, espere. Aprenda uma lição. Pela murmuração, muitos dos que foram libertos do Egito não entraram na terra de Canaã. O livro de Hebreus 3,12 diz que muitos não entrarão no céu. João 3,36 diz, fujamos do pecado da murmuração. Em 1 Pedro 4,9 diz, sem murmuração, não devemos murmurar. Moisés então, amado, quando ele espera algo de Deus, o Senhor falou, está vendo aquela madeira ali? Pega ela e joga na água. A Bíblia não fala nem que madeira que é, porque senão já tinha uma idolatria dessa madeira. Se fosse, sei lá, cedro, peroba, qualquer coisa do tipo, não, a peroba agora é santa. A peroba agora é milagrosa, não é? A Bíblia diz assim, pegue uma madeira, seja lá qual foi, e lance na água. Não era nem porque Moisés precisava disso, mas o povo precisava ver. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Aprenda a ouvir a palavra que te direcionou. A pessoa que te chamou, o seu líder de célula, o seu pai, a sua mãe, alguém que é líder sobre a tua vida, principalmente no sentido espiritual. Sabe, se um dia ele teve a visão de Deus, de te levantar, de te exortar, de te corrigir ou te abençoar, ele também tem a mesma visão de Deus para dar sequência, ainda que você não entenda. Eu quero te dizer que Jesus, ele esteve sobre a amargura naquele madeiro. E é engraçado que ele se faz maldito para que eu e você possa ter vida. Cabe a nós cremos. Cabe a nós crer, melhor dizendo, no seu sangue. Eu sei que tem dia que você tem vontade de chutar o pau da barraca. Você tem vontade de jogar tudo para cima, sumir, desaparecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você chutou o pau da barraca, ela caiu, o tabuleiro foi para o chão, todas as frutas foi e vai ficar lá. Não pense você que Deus vai ficar mandando anjos para consertar, desculpa a expressão que eu vou usar, a cagada que você fez. Porque no momento certo, Ele vai aguardar. Uma coisa que Deus tem é paciência. O dia que passou o surto, passou. Agora volta lá e arrume tudo que você deixou bagunçado. O que é pior? Não é melhor, Senhor, me dá graça para continuar, do que chutar o pau da barraca? Não pense você que eu já não pensei em chutar muitas vezes, viu? Em todas as áreas da vida. A gente às vezes pensa fazer isso na família, pensa fazer isso no ministério, pensa fazer isso no trabalho, sabe? Já teve cliente que teve vontade de largar o serviço no meio e falar, endemoniado, fica aí porque eu vou embora. Mas não adianta. Não é assim que se resolve problemas. E tudo acontece para que nós possamos crescer, sabe? Na cruz, amado, toda a amargura foi tirada, porque Jesus já levou. O desgosto de alguém pela vida é substituído pela glória doce de Cristo. 3. Aprendendo em Mara a ter maturidade. Isso é um período de amadurecimento e isto requer tempo. Seguindo, ter maturidade. Tiago 1, do 2 ao 5 diz, ensina que a atitude é de gozo para produzir perseverança, senão seremos incompletos. Nós precisamos ter gozo, mesmo em momentos de amargura, para que isso venha gerar em nós, produzir em nós
perseverança. Nossa, pastor, está difícil, mas glória a Deus. O Senhor me deu isso e eu vou continuar. Sabe o que vai acontecer depois das suas palavras? Você vai perceber que vai produzir em você uma perseverança que vai te trazer gozo completo. Ainda, ter maturidade. Filipenses 4:4. 23 vezes a palavra alegria, Paulo fala preso e mostra a verdade da maturidade. Imagina que Filipenses 4, Paulo fala 23 vezes a palavra alegria. E sabe onde ele estava? Preso. Ele não estava preso, apenas preso, como a prisão que a gente conhece, que na hora do almoço tem o bandejão, e na hora da janta também ainda tem um momento de você tomar sol. Preso naquela época era surrado, era numa masmorra. Era as mãos presas, os pés presos e todas as costas nuas, marcadas de chicote. E ele falava de alegria, porque ele dizia, glória a Deus que eu estou passando muito mínimo, mas eu estou sentindo parte do que Cristo sentiu pela minha vida. E eu estou sentindo pela vida daqueles a quem eu amo. Sabe o que é isso, irmão? É que Deus é muito bom. Sabe, nem todo mundo, a maioria das pessoas, ou 99%, não nasceu para ser Paulo, muito menos Jó. Porque não suportaria. Eu digo que tem muito crente que Jesus tem que ter misericórdia e não ficar aqui depois do arrebatamento. Porque na primeira oportunidade vai deixar se marcar com a marca da besta. Porque não vai aguentar pressão. Que o Senhor te livre, porque murmurar faz parte da tua vida. E o Senhor te diz, é melhor parar hoje, porque senão essa murmuração não vai embora. E se ela não for embora, você será incompleto, porque a cada dia as águas amargas se tornarão mais amargas. É como se você não passasse no teste. 1 Timóteo 3,10 diz o quê? Primeiro sejam provados. Antes do avivamento vem o quebrantamento. Ninguém é quebrantado em avivamento. Ninguém é quebrantado em momento de festa, de alegria. Nós somos quebrantados no momento em que nós precisamos passar pela provação. Sabe? Sendo provados, sendo privados de algumas coisas. Seguindo. 3. Aprendendo em Mara, agradecer a Deus por esta fase. Eclesiastes diz, há um tempo precisamos entender, e em tudo dai graça. É fácil dar graça no momento que você perde um ente querido? Não. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza, que para onde ele foi, todos nós iremos um dia. Amém? Agradecer a Deus por esta fase, 1 Timóteo 5,18. Sendo o Senhor trabalhando, que é o vaso, quem é o vaso para contender com o oleiro. Se Deus está trabalhando na tua vida, e você é o vaso na mão de Deus, quem sou eu, quem é você, amado? Para discutir com o Senhor. E dizer, escuta, essa borda que você fez aqui em cima, não dá para dar uma puxadinha assim, que está usando agora um topete aqui do lado? Olha, eu acho que o Senhor deixou o pescoço muito fino e a barriga enorme. Não acha que está fora de moda? Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Quem entende de moda, quem entende de perfeição, quem entende de qualidade, de excelência é Ele. E se Ele está te moldando, é porque você está caminhando para o padrão de excelência. Amém? 1 Tessalonicenses 5,18. Vou ler de novo. Sendo o Senhor trabalhando, quem é o vaso para contender com o oleiro. Não esquecer da graça de Deus. Um pouco mais à frente, a graça de Deus foi visível. 12 fontes e 70 palmeiras. Imagina você que, se você depois continuar lendo o texto, você vai ver que eles estavam murmurando por conta das águas amargas. E depois, mais à frente, eles se depararam com oásis no meio do deserto. A Bíblia diz, amado, que tinha aproximadamente 12 fontes de águas doces e mais de 70 palmeiras. Eu estive em Salvador há algum tempo atrás e eu fui numa praia lá muito bonita, não sei nem o nome daquela praia, mas tinha tanta palmeira,
E saía algumas fontes de águas doces que caía no mar. Aqui no caso deles não tinha um mar, era realmente um deserto, que era melhor ainda. E quando você vê a quantidade de água que tem no mar, parece que quando você vê uma biquinha de água doce não tem muito valor, porque você está num lugar que tem água em abundância. Mas no deserto, onde a única fonte de água que tinha foi amarga, sempre depois da amargura vem a abundância de água doce. Sempre depois de uma grande luta, saiba que vem o momento da alegria do Senhor. E as palmeiras, a palmeira, amado, você já viu aquele ditado, nada melhor do que sombra e água fresca? Olha o que Deus preparou para eles. Um Deus que, se fosse tão irritado, irado, como no começo eles achavam que era, não é possível, Deus está nos castigando, sabe que a gente está morrendo de sede, ainda vem trazer água amarga. Eles precisavam passar por Mara. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Eu tenho passado um momento muito difícil na minha vida, principalmente financeira, até por conta de toda a reforma. Mas uma coisa eu tenho aprendido, eu não vou abrir a boca e emprestar a minha boca para o diabo. Eu não vou murmurar. Recentemente eu tive um problema com o meu carro, estou sem carro. Não é fácil ficar sem carro. Teve momentos que eu quis murmurar. Mas eu disse, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Eu optei por algumas situações. E aí está. Mas eu tenho certeza que estou caminhando para as 12 fontes de águas doces e para 70 palmeiras, aonde, como um bom baiano, eu vou colocar uma rede e vou descansar. Sabe, irmãos? Deus tem infinitamente mais para todos nós, uma vez que nós estamos debaixo da sua vontade. Não tem vez que você acha que parece que você saiu debaixo da vontade de Deus? Não é possível que Deus está querendo isso para mim. Não, peraí. Eu vou arrumar um jeito, eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu quero em algum momento entrar debaixo. Saiba que aquele que está debaixo da potente mão do Senhor, ainda que você queira, você não consegue sair, porque você não vive mais, mas Cristo vive em você. Não vamos deixar Satanás, amado, abortar o projeto, sabe? Que projeto é esse? O projeto do Senhor, que somos eu e você, somos nós. Tu és projeto de Deus, sabe? Águas amargas, talvez na tua casa, no teu ministério. Águas amargas em alguns momentos, algumas situações adversas. Ah, pastor, mas não dá para beber isso daqui. Dá. Sabe, irmãos? Nem tudo aquilo que é bonito, ou que as pessoas falam bem, realmente é bom. Como alguém disse aqui no meio, bom é Deus. Deus é bom. Talvez não tenha a beleza que você gostaria de vê-lo, porque você não viu ele como ele ainda é, mas você já o sentiu. Isso que é o gostoso. Você pode ver uma pessoa linda, famosa, sabe? Alguém que você possa imaginar, olha, eu gostaria um dia de dar um abraço no fulano ou na fulana de tal, que é uma pessoa famosa, é uma pessoa muito conhecida mundialmente e tal, mas essa pessoa chegar na tua casa, você não consegue senti-la, a não ser tocá-la, mas você conhece alguém que você nunca viu, mas quando ele chega, você sabe que ele está presente. E ele te alegra, mesmo em momentos tristes. E ele te completa, mesmo em momentos que você se sente só e vazio. Ele faz você suportar até a chegada do lenho nas águas. Até que o seu coração entra no estatuto da palavra, na ordenança divina, na prova que é no coração aguardando em Deus. Sabe, amado? Vire para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, Deus tem mais doce para você do que coisas amargas. Sabe por quê? Porque a natureza de Deus é doce. Amém? A natureza do Senhor é doce. Todos nós um dia fomos criança, por incrível que pareça, né? Pensou um dia se chegar na sua casa morrendo de fome, a sua mãe está fazendo a unha, e você sabe que você tem que comer, porque logo você vai para a escola, ou vai trabalhar, ou vai fazer alguma coisa importante, e todo dia é a mesma coisa, você tem aquele horário para chegar em casa e comer. E aí ela quer fazer uma brincadeira com você, você chega e ela fala, não tem comida. Por quê, mãe?
Estava com vontade de fazer. Hoje eu tirei o dia para fazer minha unha. Você está morrendo de fome. Você está ansioso. Você estava até sentindo... Mas engraçado, eu senti o cheiro daquele bife que a senhora faz, daquele feijão. Pressão sua. Hoje eu não fiz nada e ninguém vai comer nada, porque eu não estou afim. Por um momento, não passa pela tua cabeça, minha mãe não me ama? Acho que ela está se vingando de mim. O que será que eu fiz? O que ela está fazendo? Engraçado, ela nunca fez isso. Não dá a impressão de amargura? E aí então, ela espera você espernear, falar, e ela calmamente levanta da mesa, vai, abre o armário, fogão, alguma coisa, e põe à mesa aquilo que você nem imaginava, algo muito melhor do que você aguardava. Assim é Deus. Amém? Tem mãe que fala, toma, mata a sua fome. Mas o Senhor sempre vai dizer, eu estou pronto para te dar coisas doces, porque eu sou doce. Amém, amado? A abundância de doçura em Deus para toda a alma amargurada. Quarto, o povo murmurou por falta de pão. Êxodo 16:3 assim. Pois os filhos de Israel disseram, quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto, para matar de fome e toda esta multidão. Irmãos, eu não queria ser Moisés por nem um minuto. Muitos talvez iriam assim, nossa, queria ser Moisés, para, declarar o mar abrir, para quando as mãos dele estivessem levantadas, todo o povo vencia a guerra. Eu não queria, irmão, sabe por quê? Porque eu sei o quanto Moisés sofreu com o povo. Eram milhares de pessoas. A gente aqui tem centenas, e tem hora que fala, meu Deus, imagina milhares, cada um pensa de um jeito, age de um jeito, enquanto um está feliz, o outro está triste, enquanto o outro está mais ou menos triste, o outro já está caído. Já não é fácil. Sabe? Por um momento aquele povo estava querendo comida, eles queriam carne. E eles começaram a murmurar, dizendo, que saudade do Egito. Igual aquelas pessoas diziam, quando eu era do mundo. Quando você era do mundo, você era um desgraçado, que estava pronto para ir para o inferno. E a misericórdia do Senhor te alcançou. E hoje você é salvo e livre. Sabe, irmãos? Esse povo fala de carne, volta lá no texto, que diz assim, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Quem via assim pensava que o povo egípcio comia carne todo dia. Sabe quando que o povo egípcio comia, o povo judeu comia carne no Egito? Quando tinha festa que sobrava da mesa do rei. O dia que era casamento do rei, aniversário do rei, tudo que sobrava do banquete, eles mandavam para os escravos. E aí sim, eles sentavam, todo mundo junto, a panelas de carne, e comiam até acabar. É engraçado que às vezes a gente quer lembrar coisas do passado que não são reais. E você tem todo dia, de maneira transbordante, mas quando lhe falta um dia, temos a tendência de murmurar. Sabe, irmãos? É interessante repararmos como o povo foi ingrato com Deus. Israel chega no Egito com fartura. Na época de José, ricos, com saúde, multiplicavam-se. Mas a história diz que eles perderam tudo. Foram feitos escravos. Ficaram 400 anos escravos no Egito. De repente Deus levanta um homem no meio deles para livrá-los da escravidão, para tirá-los do Egito com saúde. E agora não mais pobre, miserável, nem escravo, eles eram ricos, porque a Bíblia diz que quando Moisés tirou o povo do Egito, os egípcios presenteavam com ouro, com prata, com joias, porque eles precisavam sair de lá de cabeça erguida. Eles entraram de cabeça erguida, foram humilhados porque murmuraram, mas na hora que o Senhor tirou eles de lá, tirou eles de cabeça erguida. Eu quero te dizer que se você teve muito no passado, perdeu tudo, e agora você está em Cristo, e acha que Deus vai permitir você esta condição, se prepare, porque Deus vai te colocar de cabeça erguida muito melhor do que você tinha. Aquilo que você tinha, você vai ver que isso vai te sobrejar, vai ser algo maior, vai ser coisa melhor, porque vem do Senhor. Eu não tenho saudade nenhuma de quando eu tinha restaurante,
De quando eu era um empresário na época, muito bem sucedido, eu precisei perder tudo, entrar nas águas de Mara, para que o Senhor dissesse: o que eu vou fazer contigo agora é o que está escrito na palavra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe, irmãos, esse texto Deus me deu logo no começo da minha conversão. E eu quase não entendia no começo. Eu dizia: que glória, que casa é essa? Até o dia que o Senhor disse: aguarde e tu verás. Tem dia que a gente fala: Senhor, mas está demorando. Você não sabe nem que dia você vai viver ou vai morrer. Espera, confia nele e ele tudo fará. Eles saíram de lá ricos e mesmo assim, no momento de sede, que teve um momento de águas amargas, esqueceram tudo o que Deus fez e começou a murmurar. Sabe, irmãos, as suas mentes ainda não estavam totalmente libertas. Você já viu pessoas que era pobre, fica rico, mas a favela não saiu de dentro dela ainda? Ela tem muito dinheiro no banco, ela é milionária, mas é favelada. O barraco continua dentro dela. Por quê? Porque ela não se libertou ainda. Agora tem aqueles que são nobres. Eles podem não ter nada, mas eles mantêm a sua nobreza. O Senhor é um Deus nobre, que quer te fazer nobre. Tem gente que é tão favela. Tenho nada contra a favela, modo de dizer. Amém? Não pode mais falar favela, agora é comunidade. Tem gente que tem a comunidade dentro dela ainda. Sabe, irmãos? Que ele fala: Senhor, quando eu for para o céu, eu me conformo com um barraquinho. Esquece de barraco, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que no céu o Senhor te dará mansões celestiais. Sua mente tem que ser totalmente liberta. No capítulo 16, versículo 3, olha o que o povo fala para Moisés. Pois os filhos de Israel disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Difícil isso, né? Deus tira aquele povo, abençoa aquele povo, tira da escravidão, e eles ainda têm saudades, dizendo: eu devia ter morrido lá no Egito mesmo. Me esquece lá, quem sabe? Um dia vocês vão sentir falta de mim. Vocês já ouviram isso? Sabe, irmãos? Eles ainda estavam presos nas panelas de carne, no pão do Egito, que achavam que tinha abundância, mas esqueceram que era escravo. E tudo aquilo que eles tinham era pago. Se não trabalhasse, também não comia. Talvez você não tenha a fartura toda que você gostaria de ter ainda. Mas você não precisa ser escravo, porque Deus sempre vai levantar alguém para te estender a mão. Talvez pode ser a situação, sabe, que você possa ter passado, ou até mesmo está passando. Quantas vezes, talvez você tomou essa atitude? O povo de Israel fez isso no deserto. Mas eu quero lembrar você que quando eles caminharam 40 anos no deserto, eles ficaram 40 anos porque estavam murmurando. Em pensar que alguns deles tinham sonho de entrar na terra prometida. Deixa eu te contar um segredo, amado. Nunca murmure, porque a murmuração vai te fazer permanecer no deserto. Aquele povo Deus amava da mesma forma, mas muitos deles morreram no deserto porque se levantaram contra o líder, porque se levantaram contra Deus.